Oi, crianças! Estamos aqui juntinhos para mais uma aula de história, né? E aqui a gente está fechando esse ciclo aqui do nosso livro, falando sobre os documentos históricos. Qual a utilidade deles, qual a relevância, qual a importância. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Vocês viram que os documentos históricos, eles nos contam uma história, por isso é chamado de documentos históricos, né? E todos vocês sabiam? Vocês têm documentos históricos que futuramente, quando vocês ali já estiverem bem idosos, ou até mesmo quando a gente partir desse mundo, né, quer queira ou não, vai ter os nossos registros para outras pessoas ali conhecerem quem foi a professora Claudeilda. E sabe como é que nós deixamos esses registros? Hoje existem várias formas, mas a mais comum é através das fotografias. Então, ó, por exemplo mesmo, quando você hoje pega uma fotografia do papai e da mamãe, você consegue imaginar qual era o estilo de roupa que eles vestiam na época, quais eram, vamos dizer, os gostos, as comidas, os lugares que eles frequentavam. Detalhe também, se nós olharmos, por exemplo, na nossa cidade, através da fotografia a gente consegue ter um vislumbre de como era a nossa cidade antes e hoje. O que mudou, o que é que permanece, quais são os traços que ainda tem na nossa cidade lá do passado. Tudo isso a gente consegue detectar só observando as fotografias. Interessante, talvez você não sequer tenha nem sequer visto, por exemplo, aqueles binóculos, monóculos, como algumas pessoas chamavam, que ali eram aquelas fotografias protegidas por uma lente que você colocava lá no olho para vocês verem. Essas aí, ó, eu ainda tive o privilégio de pegar e ver alguns da minha mãe, de quando ali, ó, lá no passado, era assim que eles tiravam essas fotografias, para que ali as pessoas tivessem aquela foto preservada. E hoje? Hoje, onde é que as pessoas guardam as fotografias? Visto que, por exemplo, poucas pessoas hoje revelam fotos. Isso, pouquíssimas. A maioria das pessoas guardam onde? Nas redes sociais. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que, graças a essa modernidade, você pode colocar uma infinita quantidade de fotos. O lado ruim é que, quer queira ou não, suas fotos, sua vida privada vai estar divulgada para outras pessoas. E sem falar nos riscos que também nós corremos. Não sei se você já ouviu falar das fake news, né? Quantas pessoas ali têm feito perfis falsos e ali tem, de certa forma, assumido a personalidade, o perfil de alguém para invadir as redes de outras pessoas conhecidas e assim aplicar golpes. Nesse período da pandemia, eu estava vendo algumas reportagens, o que mais teve foi isso, golpes. Inclusive mesmo uma amiga aqui, mora próximo a gente, ela estava desesperada quando o seu WhatsApp foi clonado e existia alguém com má intenção ligando para os contatos da rede dela e pedindo dinheiro emprestado. Você já imaginou quantas pessoas têm feito isso? Ou quantas pessoas têm assumido o perfil, as imagens de outras pessoas para denegrir a imagem de outras pessoas, fazer bullying, preconceito, coisas que não são tão produtivas. Então você tem que ter cuidado ao expor as suas fotos nas redes. Nunca compartilhar com pessoas que você não conheça. E se você ali quer que a mamãe compartilhe ou algo desse tipo, sempre peça para um adulto fazer de sua confiança, de preferência pai ou mãe. Então são dicas importantes como essa que são de extrema importância para a sua vida e, acima de tudo, para a sua segurança. Aqui, nos documentos históricos, a gente vê o texto aí na página 70, que ele fala o seguinte, ó:
Por meio das fotografias, registramos pessoas, lugares e situações para que no futuro possamos lembrar e mostrar aos outros aquilo que foi importante para nós no passado. Então, através das fotografias, nós conseguimos captar, conhecer coisas que foram importantes no passado. As muitas formas de fotografar e registrar os diferentes momentos da vida. As fotos podem ser organizadas em álbuns ou disponibilizadas na internet em redes sociais, blogs e sites que compartilham cenas do cotidiano com pessoas do mundo inteiro. Então, ó, foi o que eu expliquei para vocês. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Temos que ter cuidado e equilíbrio ao usarmos essas ferramentas, né? Na atividade aí da página 70, da 5, tinha para você aí colar uma foto de um momento importante aí na escola, de você com seus coleguinhas. E também pede para você relatar, escrever que momento foi esse. Então aí eu aconselho você, se tiver uma fita adesiva, colocar atrás dessa foto, que quando você quiser desfazer desse livro, você não perderá a fotografia, que eu tenho certeza que se você colocou aí, é porque ela faz parte de um momento importante na sua vida. E aqui, na parte do clique, eles falam sobre os registros, que são fundamentos históricos, documentos importantíssimos. Por quê? Ou seja, são objetos de outros tempos que temos à nossa disposição para que possamos saber como as coisas aconteceram no passado. Ao pesquisar fotografias, assim como outros registros, os historiadores conseguem entender o modo como as pessoas viviam em outros tempos. E não é apenas as fotografias que são documentos históricos, não. Existem vários documentos. Aqui mesmo eu fiquei muito feliz. Lá na cidade onde eu trabalho, em Santa Cruz, tem uma serra que é conhecida como Serra do Pará. Ela também se tornou agora o patrimônio histórico daquela cidade. Sabe por quê? Lá tem uns relatos muito interessantes. Há uns registros históricos que são desenhos feitos em pedras. Isso mesmo, ó. Desenhos rupestres feitos há muito tempo atrás. E esses aí também são documentos históricos que relatam a história de um povo em uma determinada época. E aqui diz assim, ó. O historiador escolhe um tema e procura documentos que possam ajudá-los a contar a história desse tema. Os documentos que podem ser úteis na pesquisa são fotografias, entrevistas e outros registros. Quando escrevemos a história de vida de alguém, chamamos esse documento de biografia. Então, digamos que alguém queira aí fazer a sua biografia. Sabe como é que essas pessoas conseguirão fazer a sua biografia? Pesquisando fotos, pesquisando vídeos, documentos pessoais seus, coisas pessoais suas, objetos. Então, é assim que vai levantando a sua biografia. E agora, nós estamos fechando, né, o nosso conteúdo. Já chegamos aqui agora na página 71, onde tem um título aí, Agora é sua vez. É o momento de a gente recapitular, digamos assim, o que foi estudado até agora sobre esses assuntos. Então aí, como vocês podem ver, na página 71, nós tínhamos uma cruzadinha aqui. Automaticamente, a gente já vai conversando e eu também já vou dar um tempo para vocês. Então, ó, eu vou ler para vocês a pergunta, vocês aí dão um pausa e em seguida eu já venho com a resposta para a gente também já organizar e fechar esse conteúdo. Então, ó, a primeira é o seguinte: costumava trabalhar no centro da cidade, onde a circulação de pessoas era maior. Naquela época, a maioria dos calçados era feita de couro. Usava uma caixa com meus instrumentos de trabalho, que também servia de apoio para os pés dos clientes. Que profissional é esse? Dá um pausa aí, pensa um pouquinho e responde. Daqui a pouco você aperta o play aí e vai ver já a resposta correta. E aí? Você já pensou? Já descobriu o que é?
Se você respondeu aí, engraxate, acertou. Era o engraxate. Essa profissão ainda existe na nossa cidade, mas em pouco número menor, cada vez mais. Mas são aquelas pessoas ali que ficam sentadas, principalmente ali, perto das bancas e revistas, no centro da cidade ali. Temos alguns que eles ficam ali para lustrar os sapatos, trocar aquela sola, o saltinho do calçado que quebrou, passar alguma cola. Então, ele faz esses pequenos ajustes. Na 2, tem assim. Trabalhava na rua, principalmente em praças. Vendia um alimento na versão doce e salgada. Quem era esse? Na frente da nossa escola ainda tem um. Volta e meia ele aparece. Sabe de quem eu estou falando? Pensa um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Você falou pipoqueiro? Se você falou pipoqueiro, a resposta está certa. Então, o pipoqueiro tinha em vários lugares. Aqui mesmo, raramente eu vejo na nossa cidade. Volta e meia eu vejo um ali na frente do shopping, na frente das escolas. Mas essa é uma profissão também que cada vez mais está ficando extinta. Vamos para 3? Hoje em dia, as pessoas preferem comprar roupas prontas em lojas, mas há quem ainda me procure, principalmente homens, para obter uma peça de maior qualidade e sob medida. Que profissional é esse? Então, ó, esse aqui é principalmente aquele que faz roupa para homens. Como ele é chamado? Aquele terno de casamento sob medida, aquela calça que ele quer bem organizada, com a melhor qualidade, feita no tamanho daquela pessoa, na medida exata. Como é que se chama? Dá uma pausazinha aí, pensa um pouquinho e responde. E aí, pensou? Se você falou alfaiate, acertou. Alfaiate é o profissional que trabalha para fazer roupas, principalmente masculinas. Vamos agora para a pergunta de número 4. Na pergunta de número 4, tem assim. Ao entardecer, eu abastecia com azeite os postes com lampiões para iluminar a cidade. Que profissional era esse? Que toda tardezinha, lembra que a tia falou para vocês? A tia mostrou, falou, toda tardezinha ele estava lá, ó, com acendendo as lâmpadas, que não era bem lâmpadas, naquela época era o quê? Lampião. Como é que se chamava essa pessoa que acendia os lampiões? E aí? Para um pouquinho, pensa. Você falou acendedor de lampião? Essa profissão foi trocada, extinta, porque nós não temos mais lampiões. Nós temos o que agora? Energia elétrica. A maioria deles, já são todos aqui os postos, né, da nossa cidade, são ligados por sensores, energia solar e tudo mais. Que ali, ó, quando vai ficando tardezinha, as pessoas com sono, então já vai chegando o quê? A luz, e a cidade vai ficando iluminada sem precisar que alguém vá lá ligar exatamente as luzes do poste. 5. Conduzia as pessoas em carruagens e coches. E esse meio de transporte era movido por cavalo. Então, ó, lembra que eu tinha falado para vocês quem era os Uber do tempo passado? Você está precisando ali de ir para um lugar, você chamava ali e chegava ali uma carroça, uma charrete, ali uma carruagem, vai depender, ó, do poder de dinheiro, de aquisição que as pessoas tivessem. Como era chamada essas pessoas, você sabe? Pensa um pouquinho, dá uma pausazinha aí. E aí, pensou? Se você falou cocheiro, sua resposta está exata. Então, eram os cocheiros do tempo passado, os Ubers atuais, que eles transportavam as pessoas de um lugar para o outro com uma carruagem, como eu falei para você, movida por cavalos. Sexta questão. Minha profissão é muito antiga.
Trabalho no mar e em rios, retirando das águas alimento para minha família e também para vender. E aí, quem é que vai lá pescar? Pescar peixes e frutos do mar. Quem é que faz esse trabalho? Dá uma pausazinha aí, procura na sua mente e responde. E aí, você falou pescador? Se você falou pescador, a sua resposta está exata. É o pescador que vai, ó, lá para o mar, colhe os peixes, traz, vende no mercado, também serve de alimento para a sua família. Então, os profissionais que eu apresentei para você são de extrema importância lá no passado e alguns aí, ó, tiveram que se adaptar e modernizar para os tempos atuais. Nós agora iremos para a página 72. Na página 72 nós chegamos à nossa última página desse livro, não é? De história. E aqui você pode ver, ó, que nós temos uma imagem de alguns elementos que vocês podem ver do passado com o atual. Tá misturado algumas coisas aí. E a proposta dessa atividade é: marque com X os elementos modernos que não faziam parte da vida das pessoas há mais de 100 anos. Ou seja, no século XIX. Então aqui você vai olhar, observar direitinho quais são aqui os objetos e itens que não faziam parte desse tempo aqui. E aqui, por fim, você vai, na cena da atividade anterior, qual trabalho era considerado normal naquela época, mas hoje é proibido. E por quê? Então, esse aqui eu quero que você preste atenção nessa imagem. Olha aqui nessa imagem. Tem uma criança fazendo o quê? Engraxando sapatos. Naquela época, no século passado, era possível. As crianças ali, elas iam lá trabalhar para ajudar suas famílias. E ali tinha delas que nem sequer estudavam, não tinha direito a lazer, não tinha direito a nada, apenas trabalho. Então, hoje isso é proibido. O lugar de criança é na escola. E ali, quando ela adquirir uma certa idade, ela poderá trabalhar como jovem aprendiz ou também outros trabalhos que não a impeçam de estar desfrutando da sua adolescência, da sua fase infantil e assim também consiga desenvolver suas faculdades mentais e, acima de tudo, também possa direcionar-se para uma profissão. Então, nesse momento aqui, como vocês estão vendo, existem muitas crianças que ainda no nosso país, infelizmente, nem sequer têm direito à escola. Mas aqueles que têm, que possam agradecer a Deus e possam dar valor, assim como vocês. Vocês sabiam que existem crianças que não conseguem acompanhar, por exemplo, agora nesse período da pandemia, não porque não querem, mas porque não têm recursos. Não tem ali um aparelho celular, não tem um computador, não tem internet. Então, de certa forma, estão sendo prejudicados e seus direitos estão negados. Então, crianças, que vocês possam ter compreendido o assunto trabalhado e abordado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E eu gostaria de dizer a vocês que nós nos encontraremos na próxima segunda-feira com a nossa aula ao vivo. Eu espero todos vocês lá. Então, um beijão, fica com Deus e até segunda-feira.